Hoje vamos fazer um almocinho de domingo. Começar picando tomate. Fica também uma pimentinha de cheiro. Eu peguei uma verde e uma amarela pra ficar mais bonitinho. Aí eu piquei uma cebola inteira. E peguei mais uma metade de uma outra que tinha na geladeira e já fiquei junto também. Dei dente de alho para dar o saborzinho, não pode faltar alho. Na panela frita a carne, jogo o alho, dá uma refogadinha, jogo o restante do tempero, mistura, tempera a gosto, né? Dá uma refogada, adiciona a água, não coloca muito, o suficiente para cozinhar e deixa na pressão. Enquanto isso eu fui lá refogar alho, coloquei o cheiro verde, coloquei a carne que eu depois desfiei, que não deu para gravar. Eu achei que estava gravando, mas não estava. Adicionei mais um pouquinho de sal e coloquei o arroz. Dá uma refogadinha e coloquei o caldo da carne que sobrou para dar um gostinho especial. Aí depois de cozido, adiciono o queijo também a gosto e ficou essa maravilha. Gente, fica muito bom. Espero que vocês gostem e façam, porque realmente ficou uma delícia.